Para entender Zé Pelintra, você precisa voltar antes dele, muito antes do terno branco, muito antes da Lapa, muito antes da Umbanda, muito antes até mesmo do nome Zé Pelintra existir, porque nenhuma árvore nasce sem raiz. E se existe uma raiz profunda na história espiritual brasileira, essa raiz se chama Jurema. Hoje, quando alguém fala em Jurema Sagrada, muitas pessoas imaginam imediatamente um culto, uma cerimônia ou uma tradição religiosa específica. Mas a verdade é muito maior do que isso. A Jurema não nasceu como religião. Ela nasceu como uma forma de enxergar o mundo, uma forma de compreender a vida, uma forma de se relacionar com a natureza, com os ancestrais e com aquilo que existe além da matéria. Para encontrar suas origens, precisamos voltar centenas de anos no tempo. Precisamos voltar para um Brasil que ainda não existia como nação. Um território ocupado por centenas de povos indígenas, cada um com suas línguas, costumes, mitos e conhecimentos, muito antes das igrejas, muito antes dos engenhos, muito antes das cidades. Existiam as aldeias, existiam as matas, existiam os pajés. E é impossível falar sobre a origem da Jurema sem compreender o papel desses antigos guardiões do conhecimento. O pajé não era apenas um líder religioso. Ele era curador, conselheiro, mediador, guardião da memória coletiva. Era ele quem conhecia as ervas. Era ele quem interpretava os sonhos. Era ele quem realizava as curas. Era ele quem fazia a ponte entre o mundo visível e o invisível. Para os povos indígenas, a floresta nunca foi apenas floresta. Tudo possuía espírito. As árvores, os rios, as montanhas, os animais, o vento, a chuva, tudo estava vivo. Tudo fazia parte de uma grande rede de relações. E dentro dessa visão de mundo existia uma certeza profunda. A morte não representava o fim. Os grandes líderes, os grandes curadores, os grandes sábios continuavam existindo, continuavam auxiliando, continuavam presentes. Essa compreensão ancestral é uma das sementes que mais tarde ajudariam a formar aquilo que conhecemos como a tradição dos encantados. Os encantados não são simplesmente espíritos desencarnados. Na tradição nordestina, eles representam seres que atravessaram os limites da existência comum e passaram a habitar dimensões espirituais ligadas à natureza, à memória ancestral e à força dos territórios sagrados. Mas a história não parou aí. A partir do século XVI, o território brasileiro começou a passar por profundas transformações. Os portugueses chegaram, vieram os missionários, vieram os engenhos, vieram os conflitos, vieram as tentativas de conversão religiosa, vieram as mudanças culturais. Os povos indígenas passaram a conviver muitas vezes de forma forçada com elementos do catolicismo europeu. Santos, procissões, orações, imagens religiosas, festas populares. A princípio, poderia parecer que uma tradição substituiria a outra. Mas não foi isso que aconteceu. O povo encontrou caminhos para preservar seus conhecimentos. Em vez de abandonar suas crenças, muitas comunidades passaram a reinterpretar símbolos. Elementos antigos ganharam novas roupagens, símbolos europeus foram incorporados dentro de uma visão já existente. E assim começou um dos processos mais fascinantes da história espiritual brasileira: o sincretismo. Mas ainda faltava um elemento importante nessa mistura: os africanos. Quando milhares de homens e mulheres foram trazidos à força para o Brasil através da escravidão, eles também trouxeram seus conhecimentos, trouxeram suas cosmologias, seus rituais, seus ancestrais, suas formas de compreender o sagrado. Mesmo sob extrema violência, esses saberes sobreviveram e começaram a dialogar com aquilo que já existia em terras brasileiras. Foi desse encontro que nasceu algo único,
algo que não era totalmente indígena, algo que não era totalmente europeu, algo que não era totalmente africano, mas que carregava traços de todos eles, uma espiritualidade genuinamente brasileira. No Nordeste, especialmente em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, essa síntese começou a tomar uma forma própria. Foi nesse ambiente que surgiu aquilo que mais tarde receberia o nome de catimbó. E aqui existe uma confusão que precisa ser esclarecida. Muitas pessoas acreditam que catimbó e Jurema são exatamente a mesma coisa. Mas historicamente, a relação é mais complexa. A Jurema representa uma tradição espiritual mais ampla. O catimbó foi uma das formas através das quais essa tradição se manifestou. Dentro do catimbó encontramos rezas, curas, benzimentos, ervas, conselhos, fumaças, orações, trabalhos espirituais. Mas encontramos também algo que se tornaria central para toda essa tradição: os mestres. Os mestres não eram deuses, não eram entidades distantes, eram homens e mulheres que viveram, que sofreram, que aprenderam, que ajudaram pessoas, que desenvolveram sabedoria e que depois da morte continuaram atuando espiritualmente. Essa é uma das características mais belas da Jurema. Ela valoriza a experiência humana, valoriza a caminhada, valoriza o aprendizado adquirido na vida. Por isso, tantos mestres possuem histórias profundamente humanas, histórias de luta, de dor, de superação, de transformação. Mas se essa tradição era tão rica, por que tão pouca gente conhece sua história? A resposta está na perseguição. Durante séculos, tudo aquilo que fugia da religião oficial foi visto com suspeita. Muitos praticantes foram presos. Muitas cerimônias foram proibidas, muitas casas foram invadidas, muitos conhecimentos precisaram ser escondidos. Foi justamente nesse período que a discrição se tornou uma característica fundamental da Jurema. Os encontros passaram a acontecer longe dos olhares curiosos. A mata virou templo, o silêncio virou proteção. O segredo virou ferramenta de sobrevivência, e isso moldou profundamente a identidade dessa tradição. Ao contrário de caminhos que valorizavam a exposição pública, a Jurema aprendeu a sobreviver através da preservação cuidadosa do conhecimento. Talvez por isso ela mantenha até hoje um ar de mistério. Mas esse mistério não existe para afastar pessoas. Ele existe porque durante muito tempo foi a única forma de continuar existindo. E enquanto tudo isso acontecia, os mestres continuavam surgindo. Novos nomes passavam a integrar a memória coletiva. Novas histórias eram contadas. Novos exemplos inspiravam gerações. Foi dentro desse universo que, muito tempo depois, surgiria aquele que se tornaria o mestre mais conhecido do Brasil: Zé Pelintra. Mas antes dele existiam muitos outros. Existiam os antigos guardiões, os antigos curadores, os antigos encantados. A tradição que formou Zé já existia. A estrada já estava aberta. A mata já guardava seus segredos. Os mestres já ensinavam. Os encantados já protegiam. As rezas já eram feitas. As curas já aconteciam. Quando Zé surge, ele não cria a Jurema. Ele entra em uma corrente muito mais antiga, uma corrente construída por séculos de experiência espiritual. E talvez seja exatamente por isso que sua história tenha tanta força, porque ela não nasce isolada. Ela nasce dentro de uma tradição viva, uma tradição que atravessou guerras, perseguições, mudanças políticas, transformações culturais e, mesmo assim, permaneceu de pé. Hoje, quando falamos de Jurema Sagrada, estamos falando da memória de milhares de pessoas, da resistência de inúmeros povos, da preservação de conhecimentos ancestrais, da capacidade humana de encontrar o sagrado mesmo nos momentos mais difíceis. Estamos falando de uma tradição que ajudou a formar parte da identidade espiritual brasileira.
uma tradição que influenciou gerações, uma tradição que preparou o caminho para mestres que ainda hoje são lembrados. E entre todos esses mestres, nenhum alcançou tanta popularidade quanto Zé Pelintra. Mas essa é uma história para o próximo capítulo, porque antes de conhecer o mestre, era preciso conhecer a estrada. Antes de conhecer o nome, era preciso conhecer a raiz. E agora que você conhece essa raiz, está pronto para entender como um homem comum se transformou em uma das figuras espirituais mais conhecidas do Brasil. No próximo episódio, vamos entrar na vida mundana de Zé Pelintra. Vamos falar sobre Pernambuco, sobre boemia, sobre amor, sobre sofrimento, sobre escolhas e sobre o caminho que transformou um homem em lenda.